Numa sexta-feira, dia 26 de julho. Aí a doutora falou que o exame de sangue tinha dado um erro e tinha que refazer o exame de sangue. E nessa hora que a médica falou, tem que repetir o exame, como que foi sua reação? Na hora eu pensei que o exame tinha dado alguma falha, alguma coisa, só que meu braço tinha ficado inchado. No primeiro exame ele já ficou meio roxo. Aí quando eu refiz o exame de sangue, a médica me chamou depois de umas 2 horas pra ir na sala. Aí falou, eu preciso chamar a médica-chefe do plantão. Aí eu já fiquei meio assim, falei, pô, então o exame não tá Tem tão alguma bom. coisa séria aqui. Sim, se ela tá chamando alguém acima dela. Aí a médica veio e já veio falando de leucemia, que eu podia estar com leucemia, que é câncer, é muito sério. E você? Na hora eu pensei, pô, mas eu fiz um exame de sangue e você tá falando que eu tô com leucemia? Como assim? Tipo, é uma doença, é um câncer. Um exame de sangue que você fala isso? Aí eu assustei. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao 4º episódio do programa A Chave. Um programa voltado para histórias. Nós vamos trazer aqui muitos convidados que têm histórias de superação, de luta, de desafios, de conquista. São histórias da vida real, que é um bate-papo entre amigos. E hoje, o nosso convidado é uma pessoa muito querida, muito especial, tem uma história de vida que eu tenho certeza absoluta que as chaves que ele irá entregar aqui vai abrir muitos cadeados. Então, senhoras e senhores, com vocês, Lucas Bussi. Irmão, obrigado aí por ter aceitado o convite. Eu sei que no começo os convidados ficam meio tensos, fica meio nervoso, mas não fica não. Aqui é um bate-papo, a gente vai trocar umas ideias e procurar trazer algumas chaves pra galera. O único compromisso que eu tenho, que eu peço pra todo mundo que senta aqui, é de transbordar, não reter nada. Tenho certeza absoluta que as pessoas precisam ouvir a sua história. Então, seja bem-vindo. Obrigado aí, viu, Lucas? Imagina, um prazer estar aqui. Lucas, conta pro pessoal quem é o Lucas, quantos anos você tem, aonde você nasceu, sua família, suas origens. Conta um pouquinho pra galera a sua primeira infância, um pouquinho do Lucas criança. Eu sou o Lucas, eu tenho 24 anos, nasci em São Bernardo mesmo. E acho que como toda criança eu gostava de ir na rua, brincar. Fui criado com a minha avó até acho que meus 10 anos, que meu pai e minha mãe trabalhavam fora, então eu ficava muito com a minha avó. Tenho 24 anos, nasci em São Bernardo mesmo. Aí fui crescendo. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Um por parte de pai e de mãe mora comigo e um que mora no Maranhão por parte de pai. Você tem 24 anos? 24. Caramba, hein, Lucas? E quanta história, hein? Pois é, muita coisa. Quando que você lembra, assim, que foi a sua primeira luta? Seu primeiro desafio, assim, você lembra? Quando você era novinho? O que mais te pegou, assim, de memória que você tem de quando você era criança? Eu acho que no começo é sempre difícil, né? Mas meu pai saía muito pra trabalhar de madrugada, eu ia com ele. Pegava o guinchinho, a gente trabalha com transporte. Aí eles tinham um guincho. Não, então, e é legal o Lucas falar um pouco sobre a atuação. Vocês trabalham com o quê? Transporte de veículos. Guincho, cegonha, pranchão. Isso, seu pai trabalha nesse segmento a vida toda, Lucas? A vida toda, desde que ele veio do Paraná. Ele nasceu no Paraná, veio pra cá, tinha um parente que tinha um. Ele foi pegando gosto e foi indo. Aí o pessoal ligava pra ele de madrugada, 3 horas da manhã, ele pegava, ia na chuva, debaixo do sol. Você cresceu vendo isso? Sim. Aí eu ia com ele, era um negócio que eu gostava de ir. E você acha que você gosta de carro por conta disso? Eu cresci dentro de carro, de caminhão, então é uma paixão que eu tenho. E aí, de criança, você lembra muito do que, assim, dos seus pais, do seu pai? O que mais te marcou quando você era criança? Eu acho que meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, assim. Ele sempre trabalhou bastante, então as memórias que eu tenho com ele é trabalhando, é indo atrás de carro, guinchando, essas coisas. E seu irmão também curte isso ou não? Meu irmão não é muito chegado, meu irmão gosta mais da parte de videogame. Caramba, como pode, né? Seu irmão tem quantos anos? Meu irmão tá com 16. 16 anos. E o que você lembra muito, assim, o que te marcou quando você era criança? O que me marcou quando eu era criança? Eu acho que minha avó, assim, que eu fui criado muito com ela, muito apego com a minha avó. Sua avó cuidava muito de vocês por conta do seu pai e da sua mãe ter que trabalhar, é isso? É, mais de mim. Meu irmão já não teve tanto... Já não foi criado tanto por ela assim como eu.
Você foi mais. Eu fui mais. Mas seu pai ainda era presente ou não? Tinha muito essa questão dele, por ele trabalhar muito, tinha uma distância ou não? Conta sim, explica um pouquinho mais pra galera como que era a relação de vocês. Não, ele era presente, mas ele sempre dava um jeitinho de dar o trabalho dele lá. Mas a gente sempre tava junto. E sua mãe? Minha mãe trabalhava numa autoescola no centro, mas sempre presente também. Legal. Sempre foi unida. A gente morava numa casa que era 3 casas. Aí embaixo era minha avó, Era um sobrado. no meio era a gente, isso. E em cima minha avó alugava. Então a gente sempre tava junto. E como que era o Lucas na infância? Escola? Como que era ali até os seus 10, 15 anos? Como que funcionava? Ah, eu sempre fui uma pessoa tímida. Então na escola eu era quietinho, não gostava muito de estudar não, vou ser sincero. Sério? Não, mas nunca fui de bagunça, dessas coisas. Sempre fui tranquilo. Você sempre foi um cara mais reservado. Sempre fui mais tranquilo. Mas engraçado que as pessoas normalmente mais reservadas, elas são reservadas em ambientes que elas teoricamente estão inseguras, né? Que elas não dominam. Mas no ambiente próprio, dentro de casa, no ciclo de amigos, são pessoas mais à vontade. Você é assim também? Sim. Às vezes eu me solto mais, às vezes eu dou uma retraída. E você sempre foi assim? Sempre foi meu jeito. Na escola, o que você lembra, assim, muito que te marcou na infância, na escola? O que mais te pegou? Vixe, na escola era... Nunca gostei muito de estudar esse negócio, mas eu sempre ia os amigos, a amizade. Você estudou em escola particular ou pública? Não, pública, sempre pública. Nunca fui de particular. E você nunca foi de ter muitos amigos? Não, eu sempre contei os amigos no dedo. O que eu preciso, eu sei que ali eu posso confiar. Nunca fui de ter muitas amizades. Você tem ainda amigos que eram da escola tem. E até hoje? Tem um amigo meu que a gente estudou no prezinho, aí separou, ficou uns 5 anos sem se falar. Aí se encontramos e voltamos a se falar normal e tá até hoje. Bacana. E como que era na época que seu pai trabalhava, você estudava, você ia com ele no trabalho dele, fazer guincho, fazer transporte de veículo? Você acompanhava seu pai ou não? Não acompanhava? Sempre que podia eu dava um jeito de ir junto. Era um negócio que eu gostava. Aí não tinha aula, eu ia junto. Férias eu viajava. E aí ficava lá no pátio? Ficava no pátio. Mexendo nos carros, ajudando a amarrar, carregar, descarregar. Viajava com meu tio. Meu tio viajava mais que meu pai. Aí eu sempre viajava com meu tio. Ia pra BH, Curitiba. E ficava rodando aí? Desde os 10 anos. Caramba. Pra mim era uma diversão, né? Mas é um... Já trabalhava, assim. Já Estava num ambiente de trabalho, mas como criança se divertindo. aprendi a dirigir cedo. Meu tio me ensinou a dirigir cedo, a colocar carro na carreta, no guincho. Então pra mim era uma diversão, mas era um serviço também. Gostava de... Era uma diversão pra você, mas eles estavam trabalhando. É. Caramba. E quando você não estava na escola, você estava eventualmente no pátio, no caminhão. Se não, você estava em casa com a sua avó. Com a minha avó, ou na rua jogando bola. Batia muito kart. Essa foi a sua infância. É. E quando você já começou a ficar mais, assim, na parte dos 16, 17, 18 anos, como que foi? Já ia pro pátio também, já trabalhava. Sua infância foi uma pátio. coisa que eu sempre gostei. Foi carro, caminhão. Sempre gostei disso, de mexer em carro, de ficar carregando o carro. A parte do escritório eu não sou chegado, eu gosto de estar na rua. De estar nesse ambiente. De dirigir, de ficar empurrando o carro, eu gosto dessa parte. Então é algo que sempre me atraiu. Hoje a empresa de vocês, ela atua como? Ela atua com... A gente tem um guincho, tem cegonha, tem pranchão. A gente faz todo o território nacional. Então, por exemplo, se precisa trazer um carro de Porto Alegre para São Paulo, A gente consegue. vocês conseguem. Consegue. A parte de guincho, quebrou um carro, é isso que atua ou não? Sim, a gente consegue buscar. A gente trabalha mais com leilão e locadora. Mas a gente consegue fazer uns particular. Ah, se chama de particular, uma pessoa física, vai, É, um avulso. Seu carro quebrou, a gente consegue... Aí é o particular. Entendi. E você tá na empresa, assim, você cresceu na empresa, cresceu vendo seu pai trabalhando, mas você tá na empresa firme desde quando? Firme, acho que desde os 15 que eu pego sério, assim, pra ir mesmo. Aí você praticamente vai todo dia. Eu ia, agora eu tô dando uma segurada. Sim, mas até... Aí a gente vai entrar nesse tema, mas até antes da questão da doença, você ia todo dia trabalhar. Todo dia tava lá. Os caras te conhecem quando você era moleque. É.
Eita. E você chegou a fazer faculdade ou não? Como que foi? Eu comecei a fazer administração, mas parei no meio. Não quis. Não. O negócio não era esse. O negócio era caminhão. Não bateu. Mas você não fez administração, mas você acaba administrando a empresa. Sim, eu ajudo. Minha mãe que cuida mais dessa parte, mas eu ajudo. Só meio que a parte administrativa, financeira. Financeiro, é mais com ela. Legal. E a empresa tá em crescimento, né? Sim. Que agora vocês fizeram a aquisição de um pátio. Sim, graças a Deus tá. Tá avançando, então. Ô, Lucas, e me contam, e você namora, né? Pra quem não sabe, o Lucas, ele é namorado da Larissa. A Larissa trabalha conosco. E aí tem a Lari na história, né? Desde quando? A gente tá junto tem 6 anos. 6 anos Desde que você os engana ela? 18 anos. Não, enganar não. Mas desde os 18 anos que eu tô com ela. Caramba. Eu pedi ela em namoro no dia do meu aniversário. Olha que presentão. Nossa. 31 de agosto, né? Que ela tava falando. Sim. E aí você pediu ela em namoro. Vocês noivaram ainda não? Não, ainda não. Mas nesses 6 anos surgiu também a compra do apartamento, né? Sim, a gente tem apartamento já, ficar pronto agora. A previsão é no final do ano até o meio do ano que vem, pra eles entregar. E como que é a sua relação com ela? É boa demais. A gente não tem briga, a gente não tem nada dessas coisas. Eu falo que ela é maravilhosa pra mim. A parceira da vida. Ah, pra tudo. É a pessoa que se eu contar com ela, eu sei que ela vai ajudar. Pra tudo que você precisa, ela tá ali. Sim. Você já se conheceu? Vocês se conheceram como? Na igreja. Na igreja de quem? Na igreja Vocês dela. vão na mesma igreja? Na mesma igreja. Aí se Tinha conheceu lá. Como foi? Conta pra nós, hein? Segundo o pastor da igreja, trabalhava com meu tio numa oficina. Meu tio tem uma oficina. Aí ele sempre chamava minha mãe pra ir na igreja. Certo. Aí um dia minha mãe decidiu ir, aí levou. Aí eu fui junto. Aí a gente se viu, aí ela pediu o meu número pra me colocar no grupo da igreja. E demorou pra me colocar no grupo da igreja, que a gente ficou conversando um tempo. Certo. Sem estar no grupo da igreja. Por fora do grupo. Por fora, Aí estamos aí até hoje. E aí da igreja, vocês começaram ali a se conhecer e tal. A gente saiu um tempo. Aí a gente parou de se falar, ficamos 1 ano sem se falar. Aí a gente voltou a se falar depois e... Aí eu pedi engatou ela o em namoro. Aí engatou, estamos aí até hoje. Que bacana. Ô Lucas, e como que é a sua relação com seu irmão? Meu irmão é meio boa. É irmão, né? Então a gente sempre tem umas brigas, mas... Ele tem... Ele tá com 16. 16 anos. Ele tá na fase rebelde, meia rebelde. Da adolescência, né? E sua relação com seu pai é boa? É boa. Hoje vocês são mais amigos, mais pai e filho, mais empresa? Como que é a relação de vocês? A gente hoje é mais parceiro. Tudo que aconteceu... Sempre foi assim ou não? A gente sempre teve umas briguinhas. Tanto eu com ele, minha mãe, a gente sempre teve umas briguinhas. Mas agora a gente tá mais... Unida. Mas eu acredito que é a questão de trabalhar em família, né? Trabalhar junto ali, mexe. Tá toda hora junto. Não tem outros assuntos. O assunto de segunda-feira, o de sábado e de domingo, de feriado é sempre o mesmo, é o trabalho. É difícil separar as coisas. É difícil. Então isso acaba inflamando mais a relação, né? Aquele defeito da pessoa acaba virando algo gigante. E às vezes é pra ficar na empresa, mas você não consegue separar de casa. Leva pra casa. E tem uns quebra-pau direto, ou não? Antes, tinha muito ou não? Antes tinha. Agora o negócio tá mais... Dá uma amenizada. Dá uma amenizada. E a sua relação com seu irmão, então, é tranquila? Seu irmão tem 16 anos, tranquilo, tá naquela fase rebelde, aquela fase de... Tanto com o Gustavo, que é o que mora aqui, tem o Max que mora no Maranhão, os dois são super, super tranquilos, a relação é boa. E hoje você tem uma relação melhor com a sua mãe ou com seu pai? Hoje eu acho que com a minha mãe, porque eu convivo mais com ela, né? Eu fico mais com ela, então... Seu pai é o que fica operando? É o caminhoneiro? Ou não? Ele não viaja, mas ele fica mais na negócio de oficina, essas coisas, ele que cuida mais. Entendi. O que você tem pra nos dizer, Lucas, de algo muito marcante na sua história? Eu acho que o que eu tô passando hoje é o que mais impactou, assim. É o que mudou. Pra quem não sabe, as pessoas que estão assistindo, Lucas, ele... Conta aí, Lucas, pessoal, o que aconteceu, como que foi? Eu tive uma dor na coluna em julho. E fiquei praticamente 1 mês sem conseguir andar, a dor doía pra levantar, Isso pra foi comer. Quando? Em julho. Julho desse ano? Julho desse ano. Perfeito. Fiquei 3 semanas ruim. E fiquei 1 semana bom, tomei muito remédio, muita injeção, ia todo dia no médico e a dor não passava. Você começou sentindo uma dor na coluna? Na coluna. Tá.
E aí eu fiz sessão de quiropraxia, aí a dor começou a passar, fiquei uma semana bom. Aí apareceu umas manchas no corpo. A gente, inclusive, tinha marcado de sair no dia que eu fui pro hospital. Sim. E aí eu achei que eram umas manchas por causa das medicações que eu tava tomando, que era muito remédio forte, eu tomei Paco, tomei muito remédio forte. E aí eu fui no médico pra ver o que era. A dor ainda tava na coluna? Não, nessa semana não. Essa semana eu tava bem. Só apareceu as manchas no corpo. E aí eu fui no médico, fiz um exame de sangue. Lá Isso foi na sexta-feira? Numa sexta-feira, dia 26 de julho. Aí a doutora falou que o exame de sangue tinha dado um erro e tinha que refazer o exame de sangue. Você é um cara mega tranquilo. Você é um cara, tipo assim, o mundo tá caindo e você tá ali seguro. Sim. Antes da gente se aprofundar nisso, você sempre foi assim? Sempre. Um cara, mas você não é estourado, você não é um cara agitado por dentro. Não. Você é um cara que tá em paz. Tranquilo. O mundo tá a 200 km por hora, você tá ali. Beleza. Sim. Você sempre foi assim? Sempre. Por que eu te pergunto isso? E nessa hora que a médica falou, vamos ter que repetir o exame? Como que foi sua reação? Na hora eu pensei que o exame tinha dado alguma falha, alguma coisa, só que meu braço tinha ficado inchado. No primeiro exame, ele já ficou meio roxo. E Você não suspeitava de nada? Não, pra mim não. Você foi dirigindo, né, Lucas? Fui dirigindo. E eu tenho um amigo que é enfermeiro, meu primo é enfermeiro, então eu tirei foto e mandei pra ele. Falei, mano, ó, tirei sangue, aconteceu isso. Aí ele falou, ó, normal, às vezes a veia estourou, acontece. Aí quando eu refiz o exame de sangue, a médica me chamou depois de umas 2 horas pra ir na sala. Aí falou, ó, eu preciso chamar a médica-chefe do plantão. Aí eu já fiquei meio assim, falei, pô, então o exame não tá Tem tão alguma bom. coisa séria aqui. Sim, se ela tá chamando alguém acima dela. Aí a médica veio e já veio falando de leucemia, que eu podia estar com leucemia, que é câncer, é muito sério. E você? Na hora eu pensei, pô, mas eu fiz um exame de sangue e você tá falando que eu tô com leucemia? Como assim? Tipo, é uma doença, é um câncer. Um exame de sangue, você fala isso? E como que você tinha antes, Lucas, de acontecer tudo isso, a informação de um câncer? Porque assim, o que eu acredito de fora, né? Meu, um câncer, ele é algo assustador. Sim. Muitas das vezes, pra uma pessoa, é até uma sentença, né? Então assim, uma pessoa fala pra você, ó, você tá com tal coisa. A pessoa, ela já desmorona total. Como que você enxergava um câncer, uma leucemia? Qual que era a visão que você tinha e qual que foi a visão que você teve na hora? A pessoa fala em câncer, você já se assusta, né? Porque é uma doença que... Só que na hora eu fiquei calmo. Como sempre, fiquei calmo. Falei, tá bom, se é isso, eu vou fazer outros exames, é só uma suspeita, vamos ver o que é. Aí ela falou que as plaquetas estavam muito baixas, eu tava com 10 mil de plaqueta. E o normal é quanto? O normal é 130 no mínimo. Caramba! Então tava, tipo, ela falou que eu podia ter um AVC a qualquer momento. Ela não me liberou. Aí eu já fiquei internado no Bosque da Saúde nesse dia, recebi plaqueta de madrugada. Sim. E no outro dia já me transferiram. E eu me transferi ou pro Salvalos, que fica na Moca, ou pra um hospital, acho que era em Jundiaí, Ribeirão, um hospital no interior. Tinha que ser o mais rápido possível, porque a situação era grave. Aí você já tinha entendido do que estava acontecendo? Sim e não, porque leucemia eu não acreditava que era. Com um exame assim, falar que é leucemia, aí eu falei com meu primo, ele falou também, mano, ela tá chutando a pior coisa que tem. O que vinha abaixo disso... É lucro pra ela? É, então ela tá dando a pior coisa que tem. O pior quadro, o pior cenário. Sim. Aí eu fiquei tranquilo. Aí recebi plaqueta no Bosque da Saúde mesmo. E no outro dia já me transferiram pra Moca. E como foi aquela noite? Como que você dormiu? Não dormi, não dorme. Não E dorme? Você fica na sala de observação, a enfermeira entrando direto. Aí você vê paciente com dor. Aí a enfermeira vem, te faz uma pergunta. Aí você sai, aí você tira um cochilo. Ainda a ficha não tinha caído? Não. Pra mim eu tava lá porque eu tava com umas manchinhas no corpo, ia sair no outro dia e pronto. Aí quando eu fui pro Salvalos, aí a ficha meio que deu uma caída. Que aí... Não, mas ainda só pra gente voltar. Quando você tava na... Deixa eu só virar aqui. Quando você tava lá no bosque, você chegou, fez o exame de sangue. Sim. No exame de sangue deu uma alteração. Sim. Eles acharam que tinha algum erro na coleta do exame. Sim. Pediram pra refazer. Sim. Refizeram o exame e ali eles já tiveram um sinal
médico. O médico já meio que, opa, isso daqui tá no radar. Sim, Te falaram. Você absorveu e você se manteve calmo. sim. Ali você sente que você ficou calmo por você ser calmo? Ou você ficou calmo porque ali Deus já te visitou e te acalmou? O que Eu você acho acha? um pouco dos dois. Deus também Você é sempre foi fundamental. íntimo de Deus, assim? Como que é a sua relação espiritual? Ou não? Você não era um cara ou não é um cara, sei lá, bitolado a isso? Não, sempre fui criado na igreja. Minha avó sempre foi pra igreja, como eu fui criado com ela, eu sempre ia com ela. Então, eu cresci praticamente dentro da igreja. Então, na hora, você já meio que recorreu ao Senhor. Ou não? Não, sim, Na hora você, vou orar aqui, claro. que o bagulho tá louco. Sempre tendo fé em Deus. Que não seria o pior. Mas se fosse o pior, que seria pra ajudar outras pessoas e pra glorificar o nome dele. Tá. E aí, isso foi na sexta. Isso foi numa sexta. Beleza, tomou o choque ali de informação, você não assimilou, a ficha não acreditava. caiu, não acreditava. Não. A transferência foi no sábado. Foi no sábado, à tarde. Sábado à tarde. Eu estive lá com seu pai, com a Lari, no sábado de manhã, foi. Foi. Que aí tava com problema da ambulância, de como Teve que vai esperar a vir. ambulância chegar e tudo. Até aí estava de boa. Tava de boa. Eu tava Você bem. sentia dor? Não. A única dor que eu senti foi a da coluna. Só. Mas era uma dor do quê? Tipo assim, uma dor de... suportável? Ou não, era uma dor que não, era uma Nossa, dor que Arnold. não conseguia dormir, não conseguia comer, Não tinha posição. não tinha posição para nada. Ficava a noite toda acordado, se revirando na cama. Aí colocava um travesseiro nas costas pra ver se achava uma posição, aí achava. Aí dormia um pouquinho, acordava com dor. Você ficou um mês assim. Umas 3 semanas desse jeito. Aí você não foi trabalhar. Não. Eu começou essa dor num domingo. Na segunda eu trabalhei o dia inteiro, aí à noite eu fui no médico. A leucemia apareceu com 23 anos, né? É que você 23. virou com 24. Né? 23. Teve algum caso na sua família de alguém com esse tipo de câncer? O Alguma câncer dor? teve uma prima da minha mãe. Só que os médicos falam que é muito distante pra ter relação. Então, tipo assim, você foi o primeiro. É. Dessa sua geração, né? Da Primeiro. sua mãe, do seu pai. Primeiro. Beleza, aí no sábado você é transferido. No sábado eu fui transferido. E aí quando Ah, você bom. chega na ambulância... Quem foi com você dentro da ambulância? Foi minha mãe. Minha mãe tava comigo na hora. E aí, como que era o seu olhar pra sua mãe? Aí eu tava tranquilo. Ela tava mais nervosa que eu. Ela Aí- tava em choque. É. Eu lembro que eu encontrei sua mãe lá na padaria. Eu nunca te falei isso, a gente nunca teve essa conversa. E é bom eu trazer as pessoas aqui no podcast, porque eu consigo ter essa conversa de boa. Mas a gente nunca teve essa conversa. Eu lembro que eu encontrei sua mãe na padaria, e ela falava assim, não, ele tá com dengue. Aí ela falava assim, não, deve ser dengue. E você via ali o desespero, sabe? Até então que eu me conectei com seu pai ali na padaria, porque eu não conhecia seu pai e sua mãe. E eles tinham ganho uma campanha da Clique pra ir pro Paris 6. Eles foram? Ainda não, vão no aniversário dele. Quando? Dia 17. De novembro. É. Ah, agora, essa semana? Bacana. Então eu não conhecia. E aí eu conheci nesse dia. Eu falei, puta, meu pai do Lucas é muito gente boa. E seu pai, tipo assim, da gente, sabe? Sim. Sua mãe ali, meio nervosa. E na ambulância foi a sua mãe. Foi minha mãe. Eu, minha mãe e a enfermeira do lado. E nada de você ainda... Não, eu tava tranquilo. E ela? Porque ela já tava mais calma também. Até acho que porque eu tá tranquilo, tranquilizava as pessoas que tava do meu lado também, né? Você não percebeu ninguém ao seu redor em choque. No começo a Larissa ficou. Mas Você aí, percebia na fisionomia dela que ela tava... na primeira noite... Assustada. Que aí teve que ficar... Foi um choque, né? Mas Você acha que o choque foi maior para as pessoas que estavam ao seu redor ou o seu? eu acho que pras pessoas que estavam ao meu redor. Eu tento manter a calma. Não, você tava calmo. Tava. Eu lembro que a Lari falava que você tava com... Apareceu a mancha e tal. E ela, tipo, desesperadona. E você falando aqui que manteve a calma, né? Aí, beleza. Aí no sábado você foi transferido de ambulância pro... Pra Salvá-los. na Moca. Aí lá você ficou por quanto tempo? Lá eu fiquei 36 dias. 36 Internado. dias. Aí foi na hora que eu cheguei lá no Salvá-los, cheguei na parte de pronto-socorro.
Sim. E na hora que eu entrei, aí me colocaram numa cadeira de rodas, protocolo, né? E chegou um cara que caiu de moto, na hora. Aí eu assustei. Por quê? Puta, aonde eu tô, velho? Foi feio. Aí já me colocaram numa salinha, me fecharam na sala. Ali que foi que caiu a Aí ficha. eu tava sozinho já. Minha mãe já tinha ido pra recepção assinar os papéis. Ah, porque a ambulância, quando ela chegou, você não foi direcionado direto pro quarto. Não, Você fez uma entrada no pronto-socorro. Eu passei num médico, aí ele perguntou o que tava acontecendo. Aí pediu os papéis do Bosque, os exames. Aí eu ainda fiz outro exame de sangue lá embaixo. Fiquei umas 2 horas esperando. Mas você já sabia que ali estava sendo já sabia sugerido a possibilidade de você estar com leucemia? Já sabia? Já porque a médica tinha falado no Bosque, né? Mas não tinha certeza nenhuma. E aí, até eles liberar o leito na observação, eu fiquei na recepção. Aí liberou o leito e eu subi pra observação. Aí quando você subiu, como foi? O que você lembra? Eu lembro que era exame... Você lembra de muita coisa, assim? Lembro de praticamente tudo. Tirava sangue toda hora, só que aí falava os resultados. Não, e nisso a gente pulou uma coisa. Teve a... Como que... aquele líquido que doaram, que foram buscar... É as plaquetas. As plaquetas. Eu tomei as plaquetas no Bosque de madrugada, de sexta pra sábado. Você sentiu o que no seu corpo? Já alguma reação ou não? Calor. Calor. Quando eles colocaram um acesso no braço, aí colocaram as plaquetas, deu calor e sono. Mas dor só da coluna? Só da coluna. Que os médicos falam que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E... Por exemplo, Lucas, se Deus falasse pra você que você passaria pelo que você passou antes de você ter passado, como que você acha que seria a sua reação? Não, eu não ia gostar muito, não. Você acha que você não daria... Pensaria que não daria conta? Ah, eu acho que sim. Você foi mais forte do que você imaginava? Ah, eu acho que sim. Mesmo vendo que do meu lado tinha pessoas piores que eu, que praticamente perto delas eu não sofri nada, mas cada um tem que passar o que... Sua prova. É. Lá você se deparou com quais situações? A pessoa tomava morfina, sentia dor o dia inteiro. Ficava chorando de dor, tomava morfina, não passava dor. A Lari comentou que teve um cara que, inclusive, ele acabou fazendo fezes na... Foi, ele ia fazer um exame, ele tava fazendo as preparação. E se deparava com essas paradas lá. Sim. E te chocava ou não? Ah, eu não tentava focar muito. Porque... Tinha cortina? Não, no quarto não. Então você olhava pro lado e você via o cara? Pro lado eu vi o cara. Eu não tentava focar muito neles, porque aí podia me dar uma... Desestabilizar. É. Então você focava só no seu? Sim. Mas eu ajudava eles, a gente conversava bastante. Era santista? A maioria que eu peguei era santista. E o que mais te marcou nesses quantos dias? 36 dias internado. 36 dias. O que mais te marcou? Eu Se você pudesse me dar uma fotografia da entrada e do meio do tratamento, assim, o que você me falaria? O que te marcou? Eu acho que o que me marcou é a fé que as pessoas tinham. Às vezes a pessoa tava na cama com dor, mas sempre acreditando em Deus. Sempre orando, sempre Você não falando viu que ia nenhuma sair. pessoa resistente ou questionando a Deus? Por que, Senhor, eu tô Não, aqui? Por que eu? Não, que eu lembre não. Você se perguntou por isso ou não? A gente se pergunta, eu falei, por que eu? Tipo, nunca bebi, nunca fumei, tem tanta gente ruim no mundo. Aí você fala, poxa, por que comigo, né? É. Eu lembro que quando eu perdi o Davi, eu me fiz essa pergunta. Tipo assim, por que eu? A gente procura ser tão correto, sabe? Andar no trilho, na linha. E a gente acha que as coisas acontecem com as pessoas ruins, ou as pessoas más, ou as pessoas que prejudicam as outras pessoas. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, Lucas, é que as pessoas boas, pessoas que Deus colocou um propósito na vida delas, elas vão ter que ser fortes. Porque elas vão carregar muito fardo pesado, entendeu? Eu lembro que quando eu falava com você pelo WhatsApp ou pelo Instagram, eu falava, Lucas, seja forte aí, cara. Porque não é comum um jovem de 23 anos ter leucemia, câncer. O que você estudou sobre isso? Você chegou a mergulhar um pouco sobre esse assunto ou você não quis? Eu evitava pesquisar. Porque os médicos passavam todo dia, então eles já davam as informações, eu falava, eu vou pesquisar no Google, às vezes o Google me dá uma informação que não tem nada a ver com o que o médico tá falando,
pode me confundir, pode me deixar em dúvida. E cada diagnóstico ali do médico, como que era a sua reação? Te machucava mais ou te fortalecia? Ou você tava anestesiado? Até ele falar que era mesmo, até o diagnóstico sair da leucemia, eu era tranquilo. Aí no dia que ele falou que era leucemia, eu comecei aí caiu meio que a ficha. Mas ele já falou assim, ó, é uma leucemia, porém ela já tem 95% de cura, ela tem remédio pra ela, então ele meio que já falou o que é. Ele jogou a bomba. E já deu uma amenizada falando que a idade, As saídas. tudo colabora, Então assim, na hora você tem o baque, mas ele já deu uma aliviada. Então já fiquei mais tranquilo também. Meu, foi pesado esse dia aí. Eu lembro. Foi um sábado também. Foi um sábado. Olha como a gente nunca conversou sobre isso. Não. Quando a Lari me mandou o áudio do médico te explicando, eu cheguei a desmaiar, mano, sabia? Você sabia? Não. Não? Não. A gente tava... Eu fui num evento, no aulão, de um amigo nosso, um nutricionista, o Thiago. E a gente foi almoçar no Shopping São Caetano. E, meu, eu tava muito comovido com a parada. Porque, tipo assim, quando eu vejo uma pessoa passando por um deserto, por uma prova, e assim, não por escolha, mas eu tenho passado por isso em alguns momentos da minha vida. E aí uma das mensagens que eu quero deixar aqui é que Deus une propósito. Deus não une pessoas. Então quando Deus coloca pessoas com propósitos iguais, é onde que a lâmpada se acende. Então depois que eu comecei a entender o porquê do vínculo que eu tenho com vocês, com a Lari, é um fortalecendo o outro. E aí eu tava almoçando, cara. Eu tava almoçando, a Lari me mandou a mensagem, tava eu, a Roberta, minhas filhas, tava o Amauri e o... Quem mais, Amauri? E a Carol. Cara, quando eu ouvi o áudio, o restaurante lotado, a gente tava num restaurante chamado América, aqui em São Caetano. Quando eu ouvi o áudio, minha pressão caiu na hora, velho. Fiquei branco. E eu percebia, Lucas, que eu tava, tipo assim, reiniciando a máquina e eu não querendo reiniciar a máquina porque as minhas filhas estavam ali. Então, tipo assim, eu tenho 100 quilos, velho. Então, assim, eu tenho 1,80 m quase. Se eu caio ali, ia ser uma situação marcante pras meninas. E aí o Amaury começou a olhar pra mim, o Gui começou a olhar pra mim, e eu falei, mano, eu não tô bem. Eu peguei no restaurante, tinha um restaurante bom. Peguei uma garrafa de água, né, Amaury? E eu jogava em mim assim, ó. Eu jogava. Porque foi forte. E eu fico imaginando como foi pra você naquele dia. Como que foi aquela conversa? Fala um pouco pra nós, assim. Ele chegou, aí falou que era leucemia. Aí bateu um pequeno desesperinho, assim. Sim. Só que eu tento manter a calma, porque Quem tava no quarto? A Larissa e meu pai. Aí tinha esse paciente que tava pra fazer os pré-requisitos do exame. E ele tinha o quê? Ele tava com... Ele tinha um câncer, mas eu não lembro o que era. E é importante falar também, Lucas, que você tava numa ala de oncologia. Eu já tava num quarto. Tava eu e esse paciente só. Mas ali naquele andar eu acho que era só pessoas que tinham câncer. Só câncer. Tá. Só câncer. Aí nessa hora que ele falou... Aí ele falou que era leucemia, explicou que é a M3. Aí ele já falou, ó, mas pela sua idade, e essa leucemia ela tem 95% de cura, ela tem remédio próprio para ela de comprimido que você toma durante a quimio, é uma quimioterapia de comprimido. Todas as leucemias têm isso ou não? Não, só essa. Porque até nisso Deus é bom. As outras são mais agressíveis? As outras é mais agressiva. Tem vários grupos de leucemia. Tem leucemia que é de pai para filho, por exemplo. Se eu tivesse essa, meu filho ia ter, certeza. Se você tivesse essa mais agressiva. É, um tipo de leucemia, eu não sei o nome dela. Sim. Mas dentro de um leque de leucemias, existe uma, que é a que você teve, que ela tem uma medicação própria pra ela. As outras não tem. Não. E as outras, a questão genética, é quase que certeza. É químio. As outras você trata com químio. E passa de geração. Uma sim, as outras eu não sei. Mas eu sei que tem. Tinha até um paciente lá que já vinha do vô, do pai, aí passou pra ele. Então, meu, imagina uma pessoa que vem de uma família dessa, que já sabe que essa prova vai acontecer em algum momento. Sim. Só que normalmente esse tipo de leucemia dá quando a pessoa já é mais de idade, em 60, 70.
na faixa dos 50 e pouco. Ô Lucas, antes da gente voltar nisso, mas é importante até pra esse nosso bate-papo. Como que tava a sua vida até esse dia da sexta-feira de você ir pro hospital? Ela já tava bagunçada por causa da dor na coluna. Então você já tava ali num momento desconfortável. Eu nunca fui uma pessoa de ficar doente, até gripe era difícil pegar. Teve 3 vezes que eu pedi pra ir no médico, que eu tive água no joelho com 15 anos, aí o joelho travava. Ou ele travava esticado, ou ele travava dobrado. Aí você não conseguia mexer de dor. Essa da dor na coluna eu pedi pra ir também, porque era muita dor. E eu fui no médico por causa das manchas, porque o pessoal ficou brigando comigo. Vai no médico, que isso não é normal, senão eu também não ia. Aí eu falei, ó, vocês estão me enchendo tanto que eu vou ter que ir no médico pra ver essas manchas. Então, assim, teoricamente, foi dois eventos. Que eu quis ir no médico, sim. Foi o evento do joelho, quando você tinha 15 anos. Sim. E o evento agora. Sim. Até então, você era um cara totalmente que não... Difícil ficar doente. Difícil ficar doente. Difícil. Mas como tava a sua vida? Tipo assim... Porque, pô, 23 anos. Vocês compraram apartamento. Então, assim, está num planejamento de casar, de construir uma família. Você trabalhando, a Larissa trabalhando, seu pai e sua mãe trabalhando, tocando a vida. Como que tava? Tava assim o seu momento? Tava na correria, trabalhando todo dia, saindo, vivendo a vida normal. Vivendo a vida normal. De repente, você trava. Parece que o mundo andou e você travou. Essa foi a sensação. Eu falava isso pra minha tia. Minha tia ficou um tempo comigo no hospital. Eu falava, tia, eu olhava na janela, os carros passando, eu falava, o mundo tá andando e eu tô aqui parado. Tem 1 mês que eu tô aqui parado. Pra uma pessoa totalmente ativa, né? Ativa. Você todo dia ali na correria, de repente ter que... Parar tudo. Puxar o freio de mão do caminhão. Ficar em cima de uma maca. 36 dias. Caraca. Dando voltinha no corredor de hospital. 3 voltinhas por dia. Aí quando você tava no quarto, o médico... A gente voltando. O médico falou... O que você falou pro médico? Eu não falei nada. Ele me deu uns papel que eu comecei a chorar um pouco. Ali você chorou? Ali eu chorei. Na hora que ele falou que era leucemia. Mas aí depois ele já foi falando. Mas você chorou do quê? De medo? Pela situação, assim, o baque, né? De você ouvir um diagnóstico desse. Mas aí ele foi falando da situação da doença, eu já fui me acalmando. Eu tento me acalmar por causa da Larissa, meu pai tava lá. E seu pai tava em choque? Recepção. Meu pai, ele tenta se dar uma segurada também. A relação de vocês estava boa? Tava, nessa época já tava já. A gente teve uma briga, mas foi ano passado. Mas nesse período tava tranquilo? Tava. E ele chorou, Lucas? Ele chorou. Você já viu seu pai chorando antes? Já tinha visto, já. Mas lá no hospital ele chorou bastante também. E aí, o médico falou, você chorou, pegou ali o papel e como foi? E aí o seu Hélio, que é esse paciente que tava comigo, ele ficou no canto dele, depois ele veio falar comigo. Só que na hora do médico ali, eu ouvi o médico, ele falou que era leucemia mesmo. Aí a Larissa já ficou um pouco... Meu pai também. Uhum. Aí eu já tento manter a calma, porque se eu me desesperar, imagina eles. Então... Mas você ainda conseguia ter esse discernimento, essa tranquilidade? Eu pensava bastante. Eu falei pra Larissa pra não pesquisar coisa no Google, no YouTube. Porque você pesquisa as coisas no Google, dá, meu Deus. Então, eu falei, vamos evitar de pesquisar essas coisas. O médico vem, fala e pronto. Uma das coisas, então, que você poderia dizer pra uma pessoa que eventualmente descobriu qualquer tipo de doença é de não mergulhar na doença. Eu tava lá dentro e mesmo sabendo que era leucemia, eu tava lá como se eu estivesse tratando uma doença normal. Pra mim, eu não me desesperei em nenhum momento, sempre acreditei nos médicos, sempre tive fé em Deus. E você tinha segurança que você tava num bom hospital ou você ficava com medo? Não. Da estrutura hospitalar? Não, o hospital eu gostei bastante do atendimento, tanto dos médicos quanto das enfermeiras. Sempre que eu precisei, ele estava... Mas foi além do que você imaginava? Eu acho que sim. Daquela entrada lá da moto. Da moto lá assustou. Mas aí depois que eu subi pro quarto, aí deu uma... Você sentiu um acolhimento. Você falou assim, opa, tô bem Sim. amparado. Tava bem cuidado. Aí o médico saiu do quarto. E aí, como que foi sua reação? O cara virou as costas, bateu a porta. E te deu o diagnóstico. Como que você ficou? Aí meu pai veio falar pra ter fé em Deus. A Larissa também, pra manter a calma. Aí ele saiu, ficou eu e ela só. Aí eu falei, amor, não vamos pesquisar nada, vamos acreditar nos médicos. Ele já falou que é leucemia, porém, é a das piores que tem, eu peguei a melhor.
tem cura, tem tudo, tem tratamento certinho. E chegou à conclusão, Lucas, como que aconteceu? Como que chegou nesse quadro? A médica fala que ela pode vir por vários tipos. Pode vir por uma anemia, como eu fiquei 3 semanas praticamente sem me alimentar por causa da dor na coluna. Pode ter vindo por isso. Ou pode ser alguma falha no sangue, a medula. Pode ser várias coisas. É isso que eles colocam. Sim. A dor na coluna, eu falo por mim, tenho certeza que tem alguma coisa a ver. Porque foi muito perto. Eu fiquei 1 semana sem dor e internei. Eu acho que é muito... E a dor na coluna, eu fiz o exame da medula 3 vezes. 2 no peito e 1 na coluna. Na coluna era onde eu sentia a dor. É a que tirou líquor? É. Na coluna você sentiu a dor? Na coluna. No peito também. Essa é a anestesia. Eles dão anestesia, mas na hora que fura, pega no osso, aí se sente do mesmo jeito. Na hora de furar o osso. Foi a maior dor que você sentiu na vida? Não sei se foi a maior, mas é uma dor bem chata. E aí começou as doações de sangue. É, porque você faz esse exame da medula pra ver o diagnóstico. Eu fiz 2 vezes na mesma semana. Uma vez eu fiz na coluna, não saiu, tava muito seca. Aí a médica falou que o outro médico ia fazer pelo peito. Aí ele fez pelo peito e tirou bem pouquinho. Só que aí ele falou que ia tentar fazer. Aí já deu o diagnóstico. Aí já começou o tratamento. No sábado falou que era leucemia. Na terça eu já comecei a quimio. Passei um catéter no braço e já comecei a quimio. É venosa, né? Pela veia. Pela veia. E qual foi a sua sensação quando você descobriu que tinha muita gente mobilizada, doando sangue? Como que você recebeu essa mensagem? Eu tive 155 doações de sangue. Eu recebi diploma do hospital. Do Hemocentro. Hemocentro, é. Assim, você vê o quanto você é amado, né? Você é importante para as pessoas. Tinha gente que foi doar sangue que... Eu tentei pegar os nomes de todo mundo, mas eles não deram, eles só deram os números. 155 doações. Você se sentiu amado ali? Sim. Como que chegou? Aí, Lucas, toma o diploma, foi assim? Foi. Aí você falou, meu Deus, 155? Já sabia já que tinha uma certa quantidade, né? Fizeram foto, tudo pra doar. Aí, quando eu fui receber sangue um dia, eles já chegaram com o diploma, o pessoal do Hemocentro. Aquilo você acha que foi um combustível pra você? Foi um certeza. impulso? E ajudou outras pessoas também, né? Não só a mim. Então, você tomava normalmente quanto de sangue? Você sabe? No começo era mais espaçado. Quando eu tava mais pro meio da internação pro final, a cada 2, 3 dias. Uma pessoa, quando ela doa sangue, normalmente são quantos ml? 500. E você tomava quanto? A bolsinha inteira. Um por dia, ou não? A cada 2 dias. 2, 3 dias. Cada 2 dias, um. É, que eu tomava sangue, tomava plaqueta, tomava Clio. Então, assim, era muito importante a galera ter esse... Eu já sabia já. O médico às vezes entrava e falava, ó, suas plaquetas tá quanto? Aí eu falava, então hoje eu recebo sangue. Hoje à noite você recebe sangue. Já meio que eu sabia, assim, quando eu ia receber. E esse recebimento era... Como que seu organismo reagia? No começo era bom. Porque você passava o pique, aí só engatava lá, não precisava furar nem nada. Você não sentia nada? Não, sangue tirava tudo por aqui, aí não precisava ficar furando. Aí deu infecção, começou a me dar febre. Aí teve que tirar. Foi o momento mais... Foi um sinal amarelo essa hora ou não? Eu acho que quando eu mais senti assim foi quando começou a cair o cabelo e a barba. Foi um momento de medo? Foi um momento que a ficha meio que deu uma... Mas quando você teve medo? Você acha? Ou não? Não teve? Não, eu sempre fui tranquilo. Sempre aquilo. Eu tô aqui com leucemia, mas pra mim eu não tô com leucemia. Eu tô fazendo um tratamento normal. Nunca pensei em... Eu costumo falar, Lucas, que quando não tem espaço na fé, o medo não habita. Então, assim, se você não deu espaço pra dúvida no que Deus faria na sua vida, em nenhum momento, nesse espaço, o medo entrou. Então é muito por isso. Quando você fala assim, eu não tive medo. Sua fé tava lá em cima, tava gritando. Você tinha certeza que você ia sair fora dali? Tinha, só não sabia quando, mas eu sabia que eu ia sair. Eu falava, eu quero ver a Copa do Mundo. Quero estar em casa. Você tinha preocupação do casamento do Gui e da Carol? Tinha. Passava na sua cabeça isso? Passava. Tipo assim, pô, eu sou padrinho, eu vou estar lá, como eu vou chegar? Sim. Você pensava? Pensava. Lá no hospital? Pensava. Pensava em tudo.
A gente tinha comprado um ingresso pra ir num stand-up, aí eu perdi porque eu internei. A gente tinha comprado ingresso pra ir num negócio da Disney, aí eu perdi, aí eu falei, pô, será que eu vou perder o casamento também? Ficava com essas preocupações. Ficava. O que você acha que, se eu pudesse anotar aqui, 3 lições que você aprendeu nesses 36 dias, quais seriam? Eu acho que eu aprendi muito com os pacientes, de ter fé. Porque por mais que ele esteja ruim, ele sempre tava com a fé dele ali. Todos? A maioria. Tinha um ou outro, assim, que você via que dava uma brincada, não tinha tanta. Mas a maioria era sempre com fé. Sempre tava orando, sempre tava pedindo a Deus. O que mais você acha que você aprendeu muito ali? Eu acho que ia se colocar no lugar dos outros. A empatia. A empatia. Você vê a pessoa do lado com dor e você não pode fazer nada. O cara chora de dor e aí? A enfermeira vem, dá morfina na veia do cara, não passa. E você vivenciando aquilo. E não só a sua dor, mas a dor do próximo, né? E eu do lado sem sentir nada. E sem poder fazer nada pelo cara. Sem poder ajudar. Aí às vezes o cara que vai no banheiro tem que ir acompanhado. Eu também ia no banheiro, sempre tinha que ter alguém junto. Você nunca ficou sozinho? Não. Quando eu tava na observação, eu fui tomar banho. Aí meu pai foi comigo. Aí eu tive vômito, eu acho que eu ia desmaiar, começou a ficar tudo preto. Aí sim eu percebi que eu tava... Na observação eu fiquei 3 dias. Então foi sábado eu subi, aí fiquei sábado, domingo e segunda. Acho que foi domingo que eu fui tomar banho. Aí eu vomitei no banho, aí na hora de me enxugar eu passei mal. Aí eu vi que eu realmente precisava, porque assim, nunca dependi de ninguém. Aí do nada você tá no hospital... E depender? Você vai no banheiro, tem que estar alguém perto. Você vai beber água, tem que estar alguém perto. Você tinha fome, Lucas? Como que era a sua alimentação? No começo, comida de hospital não é muito boa, né? Mas depois a gente foi se acostumando. Comia meio que empurrado. Mas por conta da medicação ser forte, você precisava também se alimentar. Sim. É porque a medicação eu comecei a tomar depois de 1,5 semanas, mais ou menos, que era a químio. Uhum. Porque antes disso era só exame de sangue. A químio você sentia que era uma medicação mais forte? A químio, eu fiz 7 dias de químio por 24 horas. Tirava a químio, corria pro banho. Saía do banho, botava a químio. 24 horas assim, com uma máquina colada. Aí ia no banheiro, levava a máquina. Para explicar pra galera, o que seria a quimioterapia? Seria a limpeza do seu sangue? É, um remédio que vem, passava no catéter, subia, caía direto no coração, bombeava pro corpo inteiro já o remédio. E é um remédio pra matar todas as células? Um remédio bem forte pra matar tudo já. E aí vinham as novas células. É. Mas ó, você falou pra mim que algumas lições que você tirou nesses 36 dias foi a fé, de ter fé, de acreditar que a vitória viria. A da empatia e o que mais? Qual que seria a última lição, assim, que você tirou? Eu acho que você tem mais amor ao próximo, né? Você se colocar mais no lugar do próximo. Qual que é a diferença do Lucas da quinta-feira e do Lucas que saiu 36 dias depois? Qual que é a diferença dos Lucas? Eu acho que hoje o Lucas é mais... Ele tem mais certeza do que ele quer. Por exemplo, eu quero fazer isso e pronto. Eu não sei amanhã se eu vou estar aqui. Não sei se eu vou estar internado. Então eu quero aproveitar. Tá vivendo de maneira intensa. Eu acho que eu tô mais aberto com as pessoas. Dando mais espaço para as pessoas. Isso tá, Lucas. Isso tá. Por quê? Onde que mudou essa parada também, essa chave? Onde que essa chave virou? Porque assim, você nunca foi um cara desagradável. Nunca. Mas você sempre foi um cara neutro. Mais fechado. Você parece um homem de gelo. Você é um cara, de novo, igual no começo desse nosso bate-papo. O mundo tá caindo, o mundo tá 200 km por hora e você tá ali centrado. Então você não era um cara... um cara de se envolver. E eu percebi mesmo, isso eu percebi muito. Que depois de tudo, você mudou, você virou, essa chave virou. Você sentiu isso também? Eu senti. Mas foi algo proposital seu ou você sentiu que foi uma mudança interna e de repente você já tava tendo ações e atitudes que você não tinha antes? Eu acho que foi mais pela situação, assim. De eu ver a pessoa do lado e me colocar mais no lugar dela. Igual esse paciente, ele até faleceu agora há um tempo.
Ele tinha uma filha, a filha dele mandava cartinha pela mulher dele. Nossa. É um negócio que pega. Quantos anos a filha dele? A filha dele acho que tinha 5, 6 anos. Nossa. Aí, pô, Te comovia na hora. é, Te arrebentava aquilo ali, sim. na hora que você via. Aí a parede dele, assim, ele deixava Todas as cartinhas. as cartinhas, os desenhos, E ele veio a falecer. veio. Ele teve alta, só que a mulher dele falou que já teve alta, o médico já falando que ele curtia a família. Seria uma despedida. É. E ele era o que mais tinha fé, assim. Sempre com fé, sempre. Ele ia se batizar. Aí ele internou. Aí tenho certeza que ele se batizou quando saiu. Aí o pastor dele ia lá, ficava um tempo com ele. O Amaury me ensinou uma coisa que é assim. A morte, ela não é o... eu parti. Eu cheguei. Então as pessoas que morrem, elas não partem pro céu. Elas chegam no céu. Ô Lucas, e aí passou a quimioterapia, veio o choque da barba e do cabelo. Durante a quimio eu não tive reação nenhuma. Nenhuma. Nada, nada. 7 dias de quimio, sem nada. Depois da quimio veio a reação. E aí? Fiquei umas 2 semanas ruim. Porque você era um cara que tinha um amor muito grande pela sua barba. Nunca tinha tirado. Aí começou a cair. Aí foi foda. Tinha a Mas como que barba. foi? Você passou a mão e ela saiu? Dormindo, eu acordava, o travesseiro tava Você cheio olhava de pro travesseiro, cabelo. Tomava banho, passava a mão, saía na mão. Aí você já falou, Aí os médicos já tinham falado já que era uma coisa que poderia acontecer e poderia não acontecer, porque o remédio era muito forte. Aí quando começou a cair, que começou a ficar falhado, eu falei, não, vai cair tudo, então a gente já chama um menino que corta meu cabelo e raspa. já raspa de uma vez. Aí raspou. Aí raspou. Só que antes disso, eu tive diarreia, tive vômito. A comida Você chegava... tinha os efeitos colaterais. Tinha. Depois da quimio, durante a quimio, normal. Aí a quimio acabou, aí Parece começou que a vir. o remédio começou a fazer efeito dentro de você, né? Depois. Aí às vezes a comida chegava, o cheiro da comida já fazia eu vomitar. Foi o momento mais difícil? Ah, eu acho que sim. Essa pós-quimio. Você sentia fraqueza ou não? Não. Só a comida chegava, vomitava. Às vezes eu tava comendo, dava 2 garfadas e botava pra Você fora. não conseguia nem segurar, o negócio Não. já acontecia. Às vezes eu comia tudo, depois de um tempo vomitava. Às vezes dava 2 garfadas e já... Aí, quando o cabelo começou a cair, também caía tudo. No travesseiro, você pegava e puxava assim, saía. Sobrancelha também? Não, sobrancelha não caiu. Caiu os pelos das pernas, Tudo, os pelos tudo. Só mas da sobrancelha não. Pô, cair sobrancelha também ia ser doído, né? Mas e aí cresceu mais cheio? Encheu, deu Porque uma não era fechada, não. Era meio afaiadinha. Então, realmente, né? Depois da tempestade vem o arco-íris. Porque até aí, ó, nesse exemplo besta, O simples, cabelo crescendo também. tá crescendo. Ó. Porque, meu, você não tinha essa barba aí não, Lucas? Não tinha. Era bem mais ralinha. Então, olha que insight que a gente tira daqui muito forte, né? Às vezes a gente já acha que a gente tem muito. Aí Deus faz a gente não ter nada pra ele dar tudo em dobro. Sim. Assim ele fez com a sua barba, assim ele fez com a sua vida, né? Sim, Você tinha pouca. tinha. E já tinha maior apego pelo pouco. É, Deus tira. Tira tudo. Como ele fez com Jó, né? Jó tinha muito. Ele achava que tinha muito. Deus tirou tudo. Pra testar a fé dele, pra mostrar o quanto que ele era temor. Depois ele deu tudo em dobro, né? sim, E assim ele fez na sua vida. sim. Como que foi sua relação com Deus pós-alta? Eu acho que aumentou mais minha fé, assim. Hoje eu acho que eu tenho mais fé do que em agosto, que foi quando tudo aconteceu. E como que você enxerga esse movimento, Lucas? Por que você passou por isso, você acha? Eu acho que pra ajudar outras pessoas, ou pra ajudar alguém na minha família, pra unir mais as pessoas. Porque deu uma unida na minha família isso. Então, tudo tem um propósito, né? Tem. Eu lembro que uma vez eu conversei com a Lari, e a Lari falou que o pai dela falou que uma das mensagens que o pai dela falou é isso, né? Que o diagnóstico de um câncer, de uma leucemia, não é uma sentença.
E uma coisa que o pai da Lari falou, não sei se chegou pra você isso, mas que pra mim foi muito forte. Foram 36 dias de hospital. E aí você poderia escolher de duas formas. De entender que eventualmente você tava ali, passando dia após dia, entre aspas, de férias. Ou de você entender que Deus queria falar com você nesses dias, né? Ele chegou a falar isso pra você ou não? Não. E aí era a parada assim. Qual foi a mensagem que Deus queria trocar com você nesses 36 dias? Trocou. Você não saiu mesmo, Lucas, né? Não. Então, assim, você passou por uma pós-graduação da vida, né? Em 36 dias ali, intenso. Como eu te falei, cara. Se Deus revelasse isso antes, a gente não suportaria, a gente não aguentaria. A gente acharia que a gente não teria força. E você ficou 36 dias ali, ó. Meu, o quê? O dia parecia que tinha quanto? Uma semana num dia? A hora não passava. Tinha uma televisãozinha que nem o controle pegava. Olha. E aí o pai da Lari falou isso pra mim, eu achei muito forte. Ele falou pra Lari, né? Que era você entender qual que era a mensagem que Deus queria trocar com você ali. Nossa, foi um insight que eu guardei muito, porque às vezes a gente tá passando por uma prova, por uma dificuldade, e se a gente parar, pausar, sair da situação e olhar de cima, o que Deus tá querendo me ensinar? E ele tá ensinando. Sua família não é a mesma do que era antes, né? Não. Seu pai e sua mãe não é o mesmo que era antes. Não. Seu irmão tá mais tranquilo? Porque antes eu lembro que eu tive uma conversa com seu pai e com a sua mãe, que ele tava mais rebelde. Como que ele tá hoje? Eu acho que ele Tá meio- rebelde ainda? Um pouco, né? Mas por causa da idade também. Mas ele também deu uma melhorada. Eu acho que assim, melhorou pra todo mundo. Acho que deu uma unida boa. Foi um na divisor. família. Divisor de águas. É. E como foi no seu aniversário? Todo mundo lá na rua da sua casa. Você tinha saído do hospital ali que dia? Eu saí do hospital na sexta. Meu aniversário foi na quarta. Ó, tem uma mensagem que chegou pra mim aqui que é assim, ó. Arnold, pede pra ele comentar sobre o mutirão dos carecas. Como ele se sentiu. Como você se sentiu quando os familiares próximos, né? Os homens próximos do seu cotidiano fizeram aquele gesto? Como foi, cara? Eu não esperava isso. Eu achei bem... É aquilo, né? Você se sente amado. O quanto você é importante. Pô, Ali foi... Foi da hora. Todo mundo raspando a cabeça, mandando foto. E o sentimento do dia do seu aniversário, como foi? Então, você saiu, você teve alta dia? Eu tive alta na sexta, dia Seu aniversário foi dia 31. 31. Eu tive Seu alta aniversário na sexta foi antes. na Foi numa quarta. 31, 30, 29, 28, Acho que dia 27, 28. 26. É, Mais ou menos no dia 26 teve por alta. aí. Você teve alta na sexta, Sim. na quarta do seu aniversário. É. E aí, como foi na quarta-feira? Na quarta foi engraçado, porque eu já sabia. Você sabia? Você desconfiava? Sabia. É. Na verdade, eu não desconfiava, eu tinha certeza. Tinha certeza. Tinha. Mas por quê? Porque me convidaram pro meu aniversário surpresa. Ah, não. Você acredita nisso? Não, conta. Como foi? Ah, eu recebi uma mensagem, dia 31, tal hora, na frente da casa, tal. Falei, nossa, tô sendo convidado pro meu aniversário surpresa. Cometeram uma gafe? Acontece. Ó. Quem mandou mensagem? Ah, seu cunhado, Me fugiu o nome dele. Rodrigo, Lucas. Não, Claudir. Claudir. Acho que é o Claudir. Dir Pinheiro. É, Claudir. E aí você foi convidado, cara. fui convidado pro meu próprio aniversário Não, surpresa. Lucas, fala. Quem foi que mandou esse furo de reportagem? Ah, quem você acha? Larissa. Ai, aí, Lari, parabéns, viu? Parabéns, viu? Você conseguiu vazar a informação. Mas aí na hora Mas eu e na hora, mantive- assim, beleza, vai ter um aniversário surpresa aqui na minha casa. Só que na hora que você sai lá na varanda lá, como foi? Ah, seu foi legal, sentimento? foi legal. Falei, pô, um monte de gente aqui. Foram, sei lá, vamos colocar 40 dias. Que você se sentiu muito amado, Lucas? Foi. Você não imaginava quantas pessoas te respeitam, te amam, se dedicavam por você. Você não imaginava. Nessa quantidade de pessoas, não. Acho que a gente nunca imagina, né? Não.
Não, porque a gente vive num mundo, Lucas, que as pessoas, elas têm resistência em demonstrar amor. As pessoas hoje são frias. São frias. É. Então, assim, eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. Entregam o presente. Você já ouviu falando isso ou não? Entregar presente para mim é eu te dar aquele abraço que eu estou com vontade de te dar. Sim. É eu te dizer o que você precisa ouvir hoje, agora. Porque na minha vida também aconteceu isso. Numa terça-feira minha vida tava um sonho, na quarta minha vida virou um pesadelo. Então, assim, às vezes a gente fica economizando sentimento, palavra, gesto, por ignorância nossa, por orgulho, por achar que a gente vive numa sociedade muito machista, que homem não chora, que homem é duro, que homem não faz. E não é, cara. A gente precisa entregar mais os nossos carinhos, o que tá dentro de nós. Eu costumo falar que nós precisamos ser as crianças que nós éramos. Porque quando o Lucas tinha lá seus 5, 6 anos, tenho certeza que você era carinhoso. Com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, principalmente com a sua avó. Isso se perdeu em algum momento, mas não é que se perdeu. Situações da vida te fez ficar mais retraído. Pum, você se travou. Sim. Mas a leucemia te trouxe esse entregar o presente. Eu tô mais emotivo. Entregando, tá mais entregando. Tô. No outro dia eu tava vendo um filme e quis chorar vendo um filme, pô. E você não era o cara de chorar no filme? Não. Você era o cara de dormir no filme. Eu durmo no filme hoje também. mas dorme chorando. Dorme chorando. E hoje você tá mais emotivo. Tô. Aí você sai lá na sacada, tá todo mundo lá. Mó frio, Lucas. Aquele dia tava muito frio. Ali foi uma prova de amor de todo mundo, hein? E eu com a carequinha rapada recentemente. E não podendo pegar nada, né? É. E aí? Não, foi da hora, foi legal. Foi uma surpresa que eu já sabia que ia acontecer, mas que foi muito boa. Talvez foi além do que você imaginava? Foi, tinha bastante gente. Bastante. Eu achei que não ia ter tanta gente assim. Você curte música? Gosto. Qual música que mais te marcou nesses 40 dias? No hospital eu não ouvia. Porque a Aline cantou, e era uma música que eu postava muito também, que eu gosto, que é do Thales Roberto, que é... Eu não sei como vai fazer, mas ele vai fazer, né? E a Aline cantou lá no dia. Eu nem sabia que ela cantava e cantou tão bem. E eu acho que uma das músicas... Eu vou até deixar aqui, Mauro. Mauri, quando você for fazer edição e tal, postar isso daqui, coloca essa música aí do Lucas. Essa música é um hino. Você lembra dessa música ou não? Vagamente. Eu sei qual é, mas eu não... É uma música muito linda. Diz muito sobre a situação toda, Sim. né? E aí teve uma oração na rua, Lucas. Como foi, cara? Eu sou um pouco tímido, eu pensei nos vizinhos. Falei, pô, os vizinhos vai estar olhando, mó bagunça. Mas foi legal. Você mora ali desde sempre? Sim, só que eu morava na esquina de cima, que era a casa que tinha a minha avó, aí era o sobrado. A gente mudou pra aquela casa em 2014. 2014. Claudio tá falando aqui que se você não saísse aquele dia pra ter alta, a homenagem seria na frente do hospital, cara. Eles falam. Imagina. Eu vi ali foi muito lindo, cara, ver de fora, tá? E... Porque assim, eu tô tendo agora a visão de dentro do hospital, né? Você me contando. Mas vendo ali o movimento fora do hospital... eu não sei se você já chegou a mergulhar nisso, mas... É impressionante o mover de Deus na sua vida. As pessoas se mobilizando, as pessoas orando, as pessoas... Eu não tenho dúvida que por mais que era uma leucemia menos agressiva, essa sua recuperação tão significativa, assim, tão satisfatória, foi pela fé sua e das pessoas. Com certeza. Eu lembro que eu tava trabalhando, não sei se você via isso. A Lari me mandava assim, ó, as plaquetas dele subiu de 40 pra 120. Na última semana. Aí eu fiz uma folha, você viu isso aí ou não? Vi. Aí eu fazia uma folha e colocava na minha mesa, na parede da minha sala. 120. No outro dia ela, 120 foi pra 280. E não era algo que os médicos esperavam, né? Não, foi de repente.
Foi na semana que eu tive alta. Ou foi Deus? Foi Deus também. Tudo é Deus, né? Tudo é Deus, velho. No domingo, a doutora Regina foi lá comigo, a gente conversou e ela perguntou minhas expectativas. Eu falei, doutora, não sei quando eu vou sair daqui. Amanhã o menino vai vir raspar minha cabeça e eu tô aqui. Não sei se eu vou passar meu aniversário em casa. Então, aí na segunda raspamos a cabeça, aí o médico entrou. Aí falou, ó, suas plaquetas tá em 20 e pouco. Falei, então eu vou ter que receber plaqueta amanhã. Porque abaixo de 20 mil eu recebia. Sim. Aí vai. Aí no outro dia ele veio, ó, suas plaquetas subiu pra 30 e pouco. Aí eu falei, mas eu não recebi plaqueta ontem, como assim? Subiu. Caramba. Aí ele deu uma risadinha. Até me Falou, arrepiei, cara. tá melhorando. Aí na quarta, ó, suas plaquetas já tá em 60 e pouco. Se continuar assim, a gente faz o exame da medula sexta. E te libera. Se tiver tudo bem, você vai pra casa. Você tava angustiado em passar seu aniversário lá? Eu já tava numa fase que eu não ligava mais. Tipo, eu tô aqui, vamos fazer o tratamento e pronto. Se eu tiver em casa, bem. Se eu não tiver em casa, eu tô Você aqui. não tava, tipo assim, pô, eu tenho que passar meu aniversário em casa. Não tava nessa. Eu já não tava assim, já. Você só tava querendo vencer. Eu já não ligava mais de eu estar tomando banho e as enfermeiras entrar no banheiro. Já não... Porque o pique, você tinha que envelopar ele pra você tomar banho. Porque não pode molhar. Uhum. Às vezes o papel saía, ou então você sentia que ele tava meio frouxo. Eu falava, chama a enfermeira. Vem, enfermeira, passa aqui o papel. Ô, Lucas, você acha que um aprendizado muito grande que você tirou lá era de não ter vaidade? Eu ficava... Ali não tem como ter vaidade. Não. Você não tem nada, porque é aquilo que eu falei. Eu ia no banheiro, minha mãe ia junto. Larissa ia junto. Meu pai ia junto. Enfermeira chegava. Enfermeira... Tinha hora que eu tava no banheiro, a enfermeira entrava. Cadê o Lucas? Eu abria a porta e falava, oi, tô aqui. O que você quer? Sem barba, sem cabelo. Sem nada. Aí minha tia... Até minha tia, assim, ela foi muito prestativa. Ela se ofereceu pra ir. Eu falei, Só pô... tinha irmã irmã do meu pai. Seu pai. Eu falei assim, pô, minha tia... Vai me ver pelado? Como que eu vou no banheiro com a minha tia? Aí ela falou, não, eu não ligo, não sei o que. Eu falei, tia, vem. Aí foi. Aí... É o momento que zera tudo, Lucas. Eu já não ligava mais. Porque eu precisava ter alguém ali. Mas antes você não era esse cara. Não. Oxe, tá maluco. Eu tomando banho em casa, eu não gostava que entrasse no banheiro. Aí do nada você tá internado. Zero intimidade, zero liberdade, todo mundo te Não. acessando. Aí do nada você tá lá, vai no banheiro, tem alguém do lado. Aí eu já nem ligava mais. Caramba, cara, que história, mano. Tô lendo aqui algumas coisas que mandaram. A música chama A Resposta. E aí eu vou me ousar aqui a cantar uma partinha. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. É mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que... É linda essa música. É um hino. É muito forte, velho. Sim. E Deus fez, hein, mano? Amém. Vai fazer ainda. Mas... Tá fazendo, né? Tá fazendo. Hoje como que você tá? Hoje eu tô bem. Eu peguei meus exames que eu fiz semana passada. Toda semana eu faço um exame. As plaquetas deu uma baixadinha, me deu uma preocupadinha, mas ainda tá no nível. Uhum. De 130, que é o mínimo, eu tô com 139. A previsão era de você em algum momento retornar ao hospital? Como que tava isso? Não, pra internar não, em caso de urgência. Só Se urgência. Deus quiser, não vou precisar. Eu tenho consulta com o médico dia 22 agora. Você tá fazendo as quimioterapia? Eu terminei a quimio dia 7 do mês passado. Aí agora eu passo no médico pra ver como É a vai segunda? ser. A segunda. Eu fiz uma no hospital e uma aqui fora. E a previsão era fazer mais S, mais uma ou só mais S? Tinha mais 2 ou 3 ciclos. Você fez o segundo. Eu fiz o segundo. Então pode provavelmente, ser que ou encerre agora ou faça mais um ciclo. eu acredito que vai ter mais um. O ciclo é de quanto tempo? Tem que passar no médico pra ver. Só Esse segundo foi de quanto? É uma semana? Não, eu fiquei mais de um mês. Eu tive que passar o catéter no peito nesse meio tempo. Aí é uma vez por semana você vai no hospital. É assim que funciona? Não, quando terminou a quimio eu marquei o médico já. Só que só tinha pro dia 22 agora. Não, mas eu falo assim, ó, a quimio. Você fez o segundo ciclo da quimio. Sim. Aí como que funciona? Você vai uma vez por mês no hospital fazer? Não vou no hospital. Eu vou no centro oncológico. No centro. Em São Bernardo mesmo. Aí vou, eles fura, recebe a quimio que eu fiz era rapidinho. Meia horinha, 40 minutos, acabava. Uma vez por semana? Eu fiz 4 dias seguidos. Eu fiz de terça a sexta. Entendi. Aí fazia, ia pra casa. E aí zerou o segundo, você volta no médico. Dia 22 agora pra ver como vai ser o tratamento. Nossa, a semana da alta
das plaquetas, saímos gritando e pulando. Foi muito emocionante. Cláudio mandou. O Gui mandou, se alguém estivesse nessa mesma situação, nesse momento e precisasse de uma chave, qual seria a sua principal chave? Uma pessoa tá passando pelo que você passou, 23 anos, no hospital, foi diagnosticado com câncer com leucemia. Se o Lucas pudesse ir lá, no leito, no quarto, falar algo pra essa pessoa, o que você falaria? Eu acho que pra não desistir, não perder a fé. Quando eu tive o diagnóstico, eu precisei trocar o acesso no meu braço. E a enfermeira falou pra mim, você teve um diagnóstico, não uma sentença. Isso pegou. Foi forte. Foi forte. Então é um diagnóstico, não uma sentença. Fé em Deus. Isso é importante, as pessoas que forem diagnosticadas com câncer, com leucemia, essa chave é importante ela receber, né? Ah, é importante você ouvir um negócio desse. Não é uma sentença. Eu tive e me falaram isso. É um diagnóstico, não é uma sentença. E eu tô bem hoje. Você também vai ficar bem. Legal. Vou te fazer algumas... Antes de entrar nas perguntas aqui, só pra gente fechar esse raciocínio. Aí teve a oração, parabéns lá na sua casa. Você ganhou uns presentes, né? Ganhou uma camisa. Quantas camisas do Santos você tem, cara? Puta, muitas. Eu não sei falar quantas. E lá no hospital, você era conhecido como santista? Você ficava muitos dias com a camisa, do Santos sempre. Porque era uma camisa leve, né? Então eu ficava bastante com a camisa do time. Assim, você ficava à vontade. É. Aí o pessoal te chamava de santista lá. Ah, não chamava de Lucas, porque é só enfermeira mulher, então não tinha mais os pacientes. Não entrava nessa questão de futebol. Tinha 1 ou 2 enfermeiros que era homem, a gente conversava, tinha um São Paulino, mas era mais à noite. À noite era mais... Não tinha tanto contato com os enfermeiros, né? E como que foi do seu aniversário pra cá? Aí agora você tá fazendo os acompanhamentos, periódico. Como que tá a sua vida? Eu falo que voltou ao normal ou não? Normal não voltou. Tô afastado do serviço. Eu trabalho em casa às vezes com a minha mãe, ajudo ela, mas fazer o que eu gosto, que é estar na rua, eu não consigo. Por exemplo, às vezes eu sinto fraqueza nas pernas. As pernas dão umas tremidinhas. Acho que deve ser por causa da doença mesmo. Sim. E aí pra mim voltar pra rua, não dá, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Sim. Tomo muito remédio por dia ainda, tomo 15 remédios por dia, basicamente. Mas graças a Deus a gente tá bem. Levando a vida como tem que ser. E vencendo dia após dia. Isso. Você ficou com muito medo de ter acontecido tudo isso pós-Covid? Ou você nem pensou nisso? Não, nem pensei. Usa máscara, como não ficou mais com essas questões? Você tá vivendo normal, assim, dentro das suas... Sim, das suas possibilidades. Sai, mas eu procuro sair em horário que os lugares não tá tão lotado. O Gui falou assim, ó. Ele me mostrou a mala dele e só tinha camisa do Santos. Você procura não frequentar lugares muito cheios, né? Em horário mais vazio. E você procura também não ficar muito tempo exposto, né? Sim, tipo, sim. Pô, vai ficar 5 horas em pé. Não dá. Até porque as pernas começam a dar uma... E sua alimentação? Mudou? Como que você tá? Minha alimentação, eu tô assim, eu quero comer um negócio, vou lá e como. Mas tem que dar uma segurada na alimentação também. Lucas, a gente não entrou, eu acho importante a gente entrar um pouco. Eu sei que esse tema é um pouco mais delicado pra você. Mas eu lembro que no dia que eu conversei com seu pai, lá no hospital, ele falou pra mim que... Qual foi, fora a doença, o pior momento da sua vida? Ah, eu acho que a perca da minha avó e da minha tia. Que foi minha avó na terça e minha tia num domingo, na mesma semana. Foi o fim ali. E minha avó era minha segunda mãe. Me criou, precisava ir no mercado, eu ia com ela. Eu levava ela toda quinta. Isso? Foi ano passado. Acho que foi em março. Aí toda quinta eu levava ela no postinho para ela tomar injeção. Seria exagero eu te perguntar, e se eu tiver errado você me corrige. Foi muito mais forte do que você descobrir que você estava com leucemia? Ah, eu acho que foi. Foi? Foi foda. Eu pensava nela quando eu descobri a leucemia, eu falava, puta, se minha avó tivesse aqui, velho, ela ia estar, desesperada. Eu acho que foi mais... Se não for ao mesmo nível assim, é um pouco maior. Ela era tudo pra você. Ah, gostava muito. E qual era o papel que sua avó preenchia na sua vida?
Ah, eu acho que tudo, assim, às vezes eu tinha algum problema, eu ia, falava com ela. Eu almoçava em casa na época, e ela morava na mesma rua. Aí eu passava lá, ficava 10, 15 minutos conversando com ela todo dia, mas sempre passava. Então, a gente tinha uma relação muito apegada, assim. Amor da sua vida. Ah, às vezes ela mandava mensagem, ô nego, me chamava de nego. Ô nego, vou estar com uma vontade de comer um x-salada. Aí você Vou ia lá. levar, vó, vou levar. Ela é a mãe da. Ela é a Mãe mãe. da minha mãe. E a parte do seu pai? Da parte do meu pai eu converso com ela também, mas a gente não tem uma Pro- relação como eu tinha com ela. Com a minha Porque ela avó, ocupou por muitos anos o papel de mãe. sim. E a gente morava na mesma rua, então era bem mais fácil. E foi difícil, mano. Ah, foi. Ela faleceu no domingo, Minha avó na terça na terça. e minha tia no domingo. E eram duas pessoas muito próximas. Minha tia morava em Santos, mas eu não tinha muito contato com ela assim, mas a gente sempre se falava no WhatsApp. Minha mãe ligava de vídeo, aí eu via ela. Viagem. Mas a sua avó era. Não, minha avó era todo dia, praticamente. E ali foi difícil pra vocês. É porque foi pra todo mundo, né? Porque ela era uma pessoa que nunca fez mal pra ninguém, Foi Covid? sempre ajudava. Foi. As duas. Minha avó pegou Covid, ficou acho que 2 semanas entubada e não aguentou. Aí minha tia já tava bem, minha tia tava recebendo visita, minha mãe já tinha ido dormir com ela, meu primo. Aí no domingo. Não esperava ela a sua avó. Da minha avó a gente já meio que. A idade, ela já tinha umas doenças. Ela me ligou um tempo antes dela entubar. E eu não ouvi nada da ligação. Mas aí ela falou, obrigado por cuidar da avó. Só o que eu ouvi. Caralho, velho. E. Aí eu tô emotivo. E aí minha tia foi no domingo. Seu mundo acabou aquele dia. Da sua avó. É, porque a expectativa era minha tia sair, né? E ali que seu irmão também dá uma revoltada. Ah, eu acho que mudou ele também. E ele mais menino, você mais homem. É. E a saudade, irmão? Como que é? É grande. Aquele nego. Oi? E aquele nego lá que não rolou mais. Ah, eu tenho um áudio dela salvo aí, eu escuto às vezes. Quando dá, tipo, aquela baqueada, você vai lá no áudio. Olha a casinha dela lá. Mas eu sei que ela tá num lugar bom, num lugar melhor. Ela não partiu, ela chegou, né? Foda, hein? Uma moça chamada Tatiane mandou aqui assim, ó. O Sandro chorou só de ver a gente cortando o cabelo dele. Cortando o cabelo, mano. Seu pai de chorar? Você falou que ele. Você já viu ele chorando, né? Já. E ele chorando no dia que viu os caras cortando o cabelo lá. Você diz eu te amo, seu pai? Vocês costumam. Menos do que eu deveria. Você se declara mais pra sua mãe ou pro seu pai? Eu acho que. Não, no mesmo nível, assim. Menos do que deveria. Vamos só seguir a pauta do programa aqui, que senão vai ficar curto. Lucas, vou te fazer algumas perguntas aqui. Vamos se aprofundar um pouquinho mais no Lucas. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gostava de jogar bola. Sair, jogar videogame. Agora eu não posso jogar bola, então. A medicina fala que isso voltará ao normal em algum momento? Fala que sim. Fala que depois que acabar o tratamento, vida é normal. Quem que é o seu 90, irmão? Eu acho que minha família, meu pai, minha mãe, Larissa. Na hora do aperto, A família a gente. eles provaram que é quem tá ali com você. Sim. Não precisa falar quem, mas teve pessoas que você viu nesse movimento que você não esperava? Ah, certeza, teve. Teve. O que você diria pro Lucas há 40 dias antes de você ser internado? Ah, não faço ideia. Eu acho que tudo que eu fiz foi certinho, assim. Não, Pra se mas se cuidar. você pudesse deixar um recado pra esse Lucas, quando ele fosse informado da doença, o que você hoje falaria pra esse cara, pra esse Lucas? Acho que pra manter a fé do mesmo jeito que teve e seguir em frente. Vai dar tudo certo. Quem é a sua maior inspiração? Ah, acho que minha família, pai e mãe.
São eles. É. Se você fosse daqui pro Rio de Janeiro, de um avião, um voo de 1h30, quem que você gostaria que tivesse do seu lado pra você ir conversando? Eu acho que minha avó. E o que você falaria pra ela? Muita coisa. Muita coisa de que você deixou de falar? Ou do que você Também. viveu nesses dias? Também. Do que eu deixei de falar e do que eu vivi. Aí você aprendeu de tudo isso, da situação da sua avó, da sua doença, que não dá pra deixar pra amanhã, né, mano? Não. E hoje você vive assim? Ou não? Você ainda tá teimoso? Não, hoje eu tô mais... O que eu tenho pra falar, eu pego e falo e... Amanhã... Aquele pau que você quebrava com seu pai hoje é... Ô, velho, te amo, para com isso. Chegar em casa, aquelas transferências que sua mãe tá atrasada de fazer. Vem cá, vai. É. Mas ainda tem as brigas, né? Mas... Tem. De ser humano, né? Mas... Quando que você sentiu que a chave virou? Quando que as coisas... Quando que mudou alguma coisa na sua vida? Eu acho que quando o cabelo começou a cair, que deu uma Ali virada, Aí eu já comecei a ficar mais... Começava a chorar de repente, do nada. Ali deu uma... Foi o baque maior. Acho que pra você ver, né? Fisicamente, assim, Sim. que tá... A mudança tá acontecendo, né? Qual foi sua maior conquista, Lucas? Eu acho que tá vivo hoje, né? Tá bem, Caralho, graças a velho. Deus. Porque se me perguntasse no hospital, eu não... sem expectativa nenhuma. E hoje eu tô aqui bem, graças a Deus. Forte é assim, mano. Você chegou a pensar que em algum momento você poderia partir, mano? Pensar nisso não, porque eu nunca pensei negativamente, sempre pensei positivamente. Eu acho que isso me ajudou muito. Mas pra você, essa parada de estar vivo hoje é uma vitória. Ah, com certeza. Porque você vê, eu tive paciente, eu acho que eu fiquei com 8 pacientes. Dos 8, acho que 3, no mínimo, faleceu. Então, eu tá aqui hoje é Deus. Milagre de Deus. É, Hoje você tá indo pra igreja. sim, com certeza, sempre. Vamos fazer um ping-pong, Lucas? A gente tá chegando na reta final do programa. Tempo ou dinheiro? O que vem na sua cabeça, assim, rápido? Puf. Acho que dinheiro, Dinheiro? Por que não tempo? não sei. Acho que podia ser metade os dois. Um abraço, um aperto de mão, um beijo no rosto. O que Acho você que um preferia? abraço. Um Um abraço? abraço. E se fosse da sua avó? Ah, os 3. Quem você levaria pra lua? Acho que a Larissa. O programa tão emotivo, o Lucas romântico. Lari, se o Lucas não te pediu em casamento, é hora de você pedir ele em casamento. Ah, eu concordo. A gente já falou isso. Se você pudesse fazer uma ligação, pra quem que você ligaria? Eu falei que levaria minha avó no negócio, acho que eu ligaria pros meus pais. Seus pais. O que você não perdoa? Acho que falsidade. Falsidade é complicado. Se você tivesse um poder, que poder você teria? Acho que ler mente. Ler mente? Quando você for embora, Lucas, qual que é a mensagem que você quer deixar pro mundo? Qual que é o legado que você quer deixar? Como que você quer ser lembrado? Ah, uma pessoa que viveu a vida e foi feliz com todos os problemas que teve, mas sempre feliz, sempre pensando positivo. Quais são os seus sonhos para o futuro? Eu quero terminar logo o ciclo da químio, ficar curado logo, casar, ter uma família. E é isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para uma pessoa que você eventualmente se encontrasse no farol, numa dificuldade, o que você falaria para essa pessoa? Pra não desistir e manter a fé em Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. amém. Produção, vamos entregar um presente pro Lucas? Lucas, põe o fone aí. Aí. Uma surpresa. Pode soltar a produção. Vim aqui nesse vídeo
te falar algumas coisas. E falar que eu te amo demais, que você é muito importante na minha vida, que eu sou muito feliz ao seu lado, e falar que eu te admiro muito pelo homem que você se tornou, pela pessoa forte, de fé que você é e mostrou, né, para todo mundo. E uma coisa que eu admirei demais nesse período que a gente veio passando, né, desde quando você descobriu a leucemia, foi que você nunca pensou em desistir. E também você nunca murmurou ou questionou ao Deus, talvez, do porquê você estava passando por isso. E o mais bonito foi que você soube respeitar o processo, né? Você está sabendo respeitar o processo. E como muitas pessoas falam, e eu também tenho essa frase muito guardada em mim, é que só vive o propósito quem suporta o processo. Então eu não tenho dúvidas que você vai sim viver coisas grandes e gloriosas que Deus tem para sua vida, para a nossa vida, e a gente vai contar o testemunho da vitória, assim como a gente já vem contando, né, muitas vitórias que você já teve durante esse período, e falar que pode contar comigo. Para o que você precisar, para sempre, a gente tá junto, não importa a situação, tá bom? Um beijo, te amo. Acabou. E aí? Calma, alemão. Tem mais? Tem mais? Segura o coração. Oi, Lucas. Parabéns. Hoje você já é um homem. Foi um menino muito querido, muito desejado, tá? Mamãe te ama. Que Deus te abençoe. Que você venha realizar os seus sonhos. E venha ser um homem, né, honesto, responsável, como você está sendo até hoje. Tá bom? Te desejo tudo de bom. Te amo. Beijos. Zerou, alemão? Gostou? Bom, legal. Faltou alguém aí? Tá sem som. Não sei nem por onde começar, mas eu gostaria de te falar que eu te amo muito, que você é um filho maravilhoso e você é um homem honesto, guerreiro, trabalhador. Só precisa se despertar para a vida, mas você é uma pessoa incrível, incrível. A gente tem as nossas divergências, nossas brigas, nossas lutas, mas isso é para um crescimento lá no futuro. Isso é para no futuro você não sofrer como eu sofri no passado. Então tudo que eu faço, tudo que eu corro atrás é para vocês. Você, a sua mãe, seus irmãos. Quero que você nunca perca a esperança, nunca perca a fé. Essa coisa que passou pela sua vida agora foi só para amadurecer a gente, fazer a gente crescer, a sua determinação, a sua garra, a sua serenidade de saber fazer as coisas. Quero que você saiba que você pode sempre contar comigo, que eu te amo muito, te respeito muito e vou com você aonde você for. Enfrentar o que você enfrentar, você pode ter certeza que eu vou estar junto com você. Eu te amo, meu filho. Um beijo. Caramba, alemão. Seu pai é da hora, hein, velho? Que depoimento, hein? Por onde você for, ele tá contigo, velho. Vocês sempre tiveram essa relação bonita ou não? Não era assim tão explícito? Ou você tem essa, desde criança, essa memória? Não, a gente sempre teve uma relação, sim, mas sempre teve umas briguinhas também. Mas ele é da hora, não conheci ele não e... Que top. Deixa eu ler algumas coisas aqui, ó. Mandaram, gente, eu já tô sem lágrimas pra chorar. É um choro de alegria e gratidão a Deus por toda a felicidade dele. A Aline tá desmontando aqui de lágrimas. O Guilherme chorando aqui. Não teve quem não se comoveu. Essa é a sua história, irmão. Lucas, qual mensagem que você quer deixar? Quero agradecer ao seu pai, à sua mãe, a Lari, pelos depoimentos. Quero te agradecer pela participação. Eu quero, antes da gente encerrar, deixa eu só colocar meu celular aqui.
quero te entregar um presente. Lá na Clique nós fizemos um álbum de figurinha. Um álbum de figurinha com todos os colaboradores, onde eu valorizo todo mundo que trabalha comigo, quem tá comigo no dia a dia, né? Deus não une pessoa, une propósito. Então eu valorizo cada pessoa que trabalha comigo. Então aqui tem todos os colaboradores, tem alguns hospitais, algumas operadoras e algumas fotos da Clique. Eu quero te dar esse presente. Obrigado. Esse troféuzinho aqui, ó, é um troféu especial que nós também presenteamos os nossos convidados. E esse troféu ele tem uma simbologia muito grande, porque o programa chama a chave de muitos cadeados. E aqui é um troféu de vitória da vida. Você já é um vitorioso, você é um cara de fé. Engraçado, eu, de uma maneira bem sincera, antes eu não te olhava com um rótulo da fé. Então assim, quando eu te via, eu não associava a fé. Depois de tudo que você passou, que a gente passou junto, nessa caminhada, toda vez que eu te vejo, mano, eu vejo a fé andando, velho. Tipo assim, eu vejo um homem de fé que venceu. Até a minha visão, meu amor, meu carinho por você mudou, você acredita? Então, quero te dar esse presente. Obrigado. Te dizer que eu te respeito muito. Eu tenho um carinho muito grande por você. Eu sou fã, mano, da sua força. Virei fã da sua força, da sua... Sei lá, eu via um outro Lucas e hoje eu vejo... Hoje eu tenho muito mais amor, muito mais carinho, muito mais empatia por esse Lucas. Eu tenho certeza absoluta que tudo que você passou, esse é um despertar que você gera nas pessoas. Porque... E aí é uma sugestão que eu deixo pra você, mano. Se expõe. As pessoas precisam ouvir mais sua mensagem. As pessoas precisam saber do que você passou. Você tem autoridade. Você passou pela coisa. Você vai libertar muitas pessoas, sabe? Tem muitas pessoas que com 50, 60, 70 anos, como tem uma criança de 10 anos, que está passando pelo que você passou. E talvez não tenha uma pessoa como você pra falar. Eu sei que você é um cara tímido, mas abraça o que Deus te deu. A mensagem que Deus te deu. Não foge dela, não. Beleza, irmão? Beleza. Antes de finalizar, eu já tava esquecendo a Mauri. O Mauri, como um diretor de cinema aqui nos bastidores da Chave, me lembrou. Eu vou ler uma carta pra gente encerrar, tá? Não é uma carta, é uma mensagem que mandaram pra você. Tá preparada? Vamos lá. Quem que você acha que é? Não sei. Te mandaram uma mensagem. Nem chuta? Não. Lucas, primeiro obrigado por ser esse irmão maravilhoso pra mim. Pode não parecer pelo meu jeito vergonhoso, mas te considero muito mais que um amigo. Mesmo com brigas e tudo mais, você me ensinou muitas coisas sobre vários assuntos. Te admiro por você ser forte. Essa doença fez eu te admirar mais ainda. Passar por tudo que você passou firme e forte, você é incrível. Obrigado por tudo. Eu te amo, irmão. Gustavo. Amo ele também. Independente das brigas. Não deixa a diferença do cotidiano. Você é melhor do que qualquer pessoa sabe. Essas diferenças são pequenas, irmão. É aquilo. Perdoa, abraça, ame, brigue. E todo dia é zerar o dia dizendo tudo o que você sente pelas pessoas. Eu quero te agradecer, irmão. Foi especial. A gente nunca tinha se emocionado junto. Sim. Falei pra você quando eu te convidei que isso aqui seria mais do que uma entrevista, é um bate-papo. Queria te deixar à vontade, assim, espero ter te deixado. Obrigado, sou seu fã. Conta comigo pra tudo que você precisar, tudo que eu puder fazer por você. Estarei aqui, sou mais um soldado nesse batalhão de gente que provou que estão em prontidão pra te ajudar quando necessário. Obrigado, irmão. Obrigado. Quero que você deixe aí essas últimas palavras, se despede da galera. Deixa seu Instagram aí pra galera te seguir, acompanhar a sua história. Como eu já te falei, eu acho que você tem que falar mais sobre a sua história, sobre esse momento, que eu tenho certeza absoluta que outras pessoas estão precisando ou vão precisar dessas chaves que você tem.
Agradecer as pessoas que fizeram as doações, quem esteve no hospital comigo, as mensagens das pessoas. Não vou falar nome porque a gente sempre esquece e é Sim. uma injustiça. Mas agradecer todo mundo que se preocupou. Meu Instagram é Bussi Lucas, ou Lucas Bussi, não lembro. E quem estiver passando por alguma dificuldade, manter a fé em Deus, que dá tudo certo. E é isso. Pessoal, esse foi o 4º episódio com o Lucas Bussi. Lucas está passando por uma leucemia, já venceu muitas batalhas e Deus é contigo, Amém. a vitória é garantida. Quero agradecer a todos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa inspiração, por estar aqui mais um dia. Quero agradecer a minha esposa, minhas filhas, a todos que estiveram aqui conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal lá no YouTube, A Chave Podcast, no Instagram, seguir A Chave. E é um programa, é um propósito de Deus, onde nós iremos propagar a mensagem de Deus. Iremos trazer depoimentos, histórias, vivências, experiências de pessoas que passaram por circunstâncias difíceis, tempestades, deserto, e superaram, estão superando, e vão vencer e caminhar. Então quero agradecer a todos e nos encontramos no 5º episódio. Valeu, obrigado.